Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar no sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, tentando trazer muita luz aí para a medicina, com os grandes convidados que são exemplos aí de médicos para mim. Hoje tem aí um amigão das caminhadas aí, dos cursos que eu gosto de fazer. Vai falar do teu curso aí depois, hein? Quero ver essa história do como é que acabou, como é que andou o teu curso. Doutor Flávio Freitas, médico do trabalho, formado pela uma das maiores universidades aí do Brasil, a UFRJ, trabalhando em grandes empresas como a GE, Hyundai, Souza Cruz, história diferente, caminho fora do padrão, muita coisa para a gente aprender e muita coisa para a gente escutar. Fala, doutor Flávio, beleza? Beleza, meu querido amigo Ricardo. Muito obrigado pelo convite aí, cara. Fiquei muito lisonjeado em poder contar um pouquinho do que é a medicina do trabalho e um pouquinho da minha história dentro dessa carreira diferente para o médico, né? Não, eu que te agradeço aí teu tempo, como sempre. Obrigadão aí por estar participando. Mas vamos lá, já que você falou nisso, né? Conta um pouquinho para a gente aí essa área da medicina inusitada que poucas pessoas conhecem. O que um médico do trabalho faz? Como que ele se forma? Fala um pouquinho aí para a gente. Bom, a medicina do trabalho, ela é a área da medicina que cuida das doenças ocupacionais, né? Doenças que têm algum tipo de relação com a atividade profissional, seja ela qual for, tá? Tanto ligada à área de ergonomia, quanto ligada aos fatores de exposição ocupacional, como poeira, ruído, né? Quando você tem ruído, você tem uma perda auditiva, quando você tem poeira, você pode ter lesões pulmonares, quando você tem uma má ergonomia, você pode ter lesões osteoarticulares de curto, médio e longo prazo, ou até lesões permanentes. Então, a medicina do trabalho, ela tem esse foco de proteger o trabalhador, tá? Do adoecimento, informando os riscos, analisando os riscos dos locais de trabalho e tentando fazer uma medicina preventiva. Tá? Essa é a idealização. No Brasil, a gente tem uma legislação, tá? Que é ligada à CLT, tá? Que são as normas regulamentadoras, tá? Que hoje são 37, tá? Especificamente, a medicina do trabalho está na norma regulamentadora 7, dentro do programa de controle médico de saúde ocupacional, tá? Em que quase todas as empresas, praticamente todas as empresas no Brasil, precisam ter esse programa para prevenir o adoecimento dos seus funcionários. Tá? Além disso... Faz clínica antes, Flávio? Não. Ou faz direto? A medicina do trabalho hoje ela tem dois caminhos. Tá? Ou você faz o caminho da especialização, tá? Direto, pós-graduação, ou você pode fazer o caminho da residência médica. Tá? Eu não fiz o caminho da residência médica, tá? Por uma escolha lá atrás de carreira. Eu acho que foi uma escolha acertada, tá? Porque a residência médica você praticamente só faz em hospitais públicos, tá? Em hospitais universitários públicos. Você tem pouca, pelo menos aqui no Rio, não tenho uma noção grande de Brasil, que você teria um foco muito voltado para o serviço público, para o serviço hospitalar. E que eu acho que esse não é só a visão da medicina do trabalho, visto que a maior parte das atividades econômicas não estão dentro de um hospital, não estão dentro de um serviço público. Tá? Ele requer habilidades do médico, né, dos profissionais de saúde ocupacional, que não tem só o médico, tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, que precisam estar linkados um pouco com o negócio, para poder você entender como você vai se relacionar com as partes ali, como você vai fazer as proposições de melhorias, de prevenção de adoecimento, inserido num negócio que, no final das contas, tem que dar lucro sem prejudicar os trabalhadores. Tá? Então, essa foi a opção de fazer a pós-graduação para poder ter um livre estágio em diversas empresas, foi assim que eu fiz durante a pós-graduação, tá? Para poder conhecer o máximo de negócios e de atividades econômicas possíveis, de riscos ocupacionais possíveis,
tá? Para poder me formar lá atrás e, quando eu entrasse efetivamente, terminasse a graduação e pudesse assumir uma coordenação de empresa, ter uma visão bastante ampla do que é essa realidade dentro das empresas privadas, tá? Essa foi uma escolha minha, tá? Existe saúde ocupacional, obviamente, em serviços públicos, são serviços muito sérios, né? E tem a vantagem de ser, por ter a estabilidade de trabalho, não ter a demissão, do pessoal ficar lá muitos anos e conhecer bastante os trabalhadores, né? Mas não foi a minha escolha de carreira, a minha escolha foi dentro da iniciativa privada, tá? E me diz um negócio, construção do Dr. Flávio, né? Venho batendo muito nessa tecla aí, que a gente conta história bonita, né, das coisas que deram certo, mas para alguma coisa dar certo ou para alguma coisa dar errado, tiveram escolhas acertadas, como você estava falando, algumas, ou algumas equivocadas no início da história, né? Conta para a gente como é que era a tua formação familiar, dedicação a estudos, e aí coloca aí até a Federal de Química aí, que provavelmente foi algo diferencial na tua vida. Foi sim. É interessante isso, Ricardo. Eu acho que a gente só contar, né, as glórias da carreira ali, né, depois que a gente atinge uma década e pouquinho de carreira aí, né, já consolidado, com reconhecimento dos pares, reconhecimento dos colegas e dos empregadores, né, no meu caso, né, o médico trabalha dificilmente autônomo, né. Lá atrás começou com uma escolha de fazer eu queria ser cientista, digamos assim. Aí fui fazer uma escola técnica de química no curso de biotecnologia. Era uma escola Que federal. idade, Flávio, que começa? 15 anos, a idade do ensino médio hoje, tá? Ao invés de 3, são 4 anos, tá? Você faz o ensino médio, fazia o ensino médio junto com o ensino técnico, então eram 4 anos. Nessa aí eu já perdi 1 ano de vestibular. Como eu entrei no meio do ano, claro, por período, eu perdi 2 anos de vestibular para poder estar formado com um diploma de ensino médio para poder prestar vestibular. E ali foi uma escola de aprender realmente a estudar, né? Era muito puxado, era muito difícil. Vários colegas de turma e da escola técnica fizeram medicina. Depois, tá? Eu tenho colegas de turma que fizeram a Escola Técnica Federal de Química e em outras faculdades também. Então, ali é muito difícil passar de período, são várias matérias, um pouco diferente da medicina, que a gente tem poucas matérias ao longo do período. Na escola técnica, se eu não me engano, a gente cheguei a ter 10 matérias, todas muito puxadas. Então, ali eu aprendi a estudar, digamos assim. Tá? Você acha que isso tem a ver, a questão de carga horária na escola técnica, que é pesada, aí você já tem que começar a se planejar melhor? Sim, você tem que planejar estudo, senão você não dá conta. São muitas matérias, reprova, não tem alívio, você precisa... Você vai lidar com produto biológico. No estágio, eu lidei com doença de Chagas in vitro, altamente infeccioso ali, se você manipular errado. Então, você tinha que ter muito domínio da técnica. Eu trabalhei com cultura de células animais em laboratórios, então você tem que ter muito domínio da técnica para não contaminar as culturas e jogar rios de dinheiro fora de pesquisa. O meu estágio foi, na época, na Fiocruz, em Farmanguinhos. Né? Então foi um lugar que eu aprendi muito ali, mas também ali vi que eu achava que aquela carreira de cientista que eu queria era um pouco monótona. Tá? E muito por uma influência da minha namorada da época, que sempre quis ser médica, eu acabei escolhendo a medicina. Né? E na tua família, pais, irmãos, tios, tem algum tem médico ou algum cientista? Não tem ninguém. Tá. Minha mãe é pedagoga, meu pai é engenheiro, não tem ninguém na família na área de saúde. Né? Minha avó era professora, minha outra avó era do lar, então não tinha nada, cara. Fui cru para medicina, influenciado pela minha ex-namorada, minha namorada da época, né? Ela queria ser médica, e pela a vontade de ajudar as pessoas. Né? Foi basicamente essa a minha motivação. Eu não tinha muita ideia do que eu ia encontrar na faculdade de medicina, né? Eu não tinha opção, por questão de limitação familiar, de fazer faculdade particular. Eu tinha que passar por uma faculdade pública. Então, eu levei 3 anos para passar. Né? Foi 3 anos de estudo. E com a escola técnica, você perde um pouco do estudo voltado para o vestibular. Então, eu tive que correr atrás. Então, cara, eu sempre falo, eu fiz 7 anos de ensino médio.
né? Então, para poder entrar na faculdade de medicina. Mas aquela base toda Eu fiz 6 também, pô. Tá, então é isso, cara. Isso tudo te prepara para você entrar um pouco mais maduro na faculdade de medicina, né? Você vê, tem colegas que entram com 17 anos, eu entrei com 21. Dá uma ajudinha no início. Depois se nivela, depois de 1 ano, 2 anos se nivela, mas no início dá uma ajudinha, assim, para você dar uma focada, né? Então, durante a faculdade... Fazia para fora do Rio, Flávio? Não. Vestibular, não fiz para fora do Rio. Não tinha condições, né, de fazer as provas, não tinha como a família me manter lá, então tinha que ser aqui no Rio mesmo, tá? E graças a Deus na terceira tentativa eu consegui passar para uma das melhores faculdades do país, que é a UFRJ. Tenho muito orgulho de ter sido formado lá, né, uma faculdade que me trouxe a possibilidade de ser um bom médico tecnicamente, né? Isso é uma coisa que a gente carrega, né? Mesmo quando a gente para de clinicar, quando vai para a área corporativa, que foi o meu caso. Tá? Durante a faculdade, eu acabei escolhendo fazer uma especialidade clínico-cirúrgica. Tá? Poderia ter escolhido o torrino, poderia ter escolhido a oftalmo, e acabei escolhendo ginecologia e obstetrícia. Tá? Comecei a fazer os estágios no final da faculdade, de maternidade, acompanhar alguns... Influência de alguém, Flávio? Professor, tal ou não? Eu acho que foi a possibilidade, uma ampla gama de possibilidades de atuação, de especialização dentro das... São 2 disciplinas, né? Ginecologia e obstetrícia. Sim. Né? Então, essa foi quando eu escolhi que eu queria fazer uma especialidade clínica cirúrgica, foi essa que eu escolhi, tá? Pela maior gama de é engraçado, cara, que muita gente escolhe, cara, GO, e muita gente para de fazer GO, cara. Acho que tem meio que um sex appeal por trás da GO. Para de fazer O. Ou para de fazer O. Né? Para de fazer O. Isso é o mais comum, né? Acho que o mais comum é a galera para de fazer O. E aí eu fui, depois que eu me formei, teve um ano de serviço militar obrigatório, e quando terminou esse ano, eu fui para... Ficou onde? Aqui? Não, fui para Amazônia. Fiquei... E aí, foi bom? Foi bom e foi ruim. É uma história longa. Isso é legal, cara, isso é legal. Na época não foi bom. Na época não foi bom. Foi pego ou foi voluntário? Fui voluntário. Na época não foi bom, mas eu acho que foi um pouco de maturidade minha, algumas situações pessoais aí que eu não soube lidar bem, e hoje eu acho que foi... eu perdi a oportunidade, eu perdi a chance de ver coisas lá que eu poderia ter visto. Vi muita coisa, tem muita história para contar, por menos que tenha ficado pouco tempo. Imagino. Mas eu acho que foi muito isso, sabe? De ter... Não estava muito preparado para aquela situação, foi um pouco... Eu não consegui aproveitar, né? Mas hoje eu vejo como tendo sido uma coisa muito importante para minha formação, tanto profissional quanto pessoal. Acho que mais pessoal do que profissional, né? Para aprender a lidar com aquela situação, com tanto de situações envolvidas ali que eu estava, né? Fiquei isolado na selva, né? Foi diferente, né? Tem colegas que de vez em quando a gente se fala dessa época, foi diferente do que o pessoal quando faz serviço militar aqui no Rio, né, numa grande capital, né, ou mesmo na região amazônica, mas fora das áreas de fronteira, como foi o meu caso. E aí depois, terminando esse período de serviço militar, eu voltei para iniciar a residência em ginecologia e obstetrícia, tá? Efetivamente, só que como eu te falei, eu não tenho familiares médicos, eu não me aproximei na faculdade de uma pessoa, de um staff, de um professor ou professora que eu tivesse colado, assim, acho que também foi uma... Mentor, né? Um mentor, exatamente, que pudesse me ajudar ali a dar um direcionamento. E durante a residência eu me desiludi um pouco, eu vi a qualidade de vida muito ruim dos profissionais medianos, né? Não os profissionais que eu na época eu considerava ruins, assim,
e nem os mais bem-sucedidos. Mas eu via o profissional mediano, que eu acho que é onde a maioria acaba ficando, né? Uma minoria fica medíocre e uma minoria fica com muito destaque. A maioria fica naquele meio ali. E eu vi uma remuneração baixa, pouca qualidade de vida, pela remuneração e pelo estilo de vida que eu pensava que eu tinha na época e tenho um pouco até hoje. E na época estava crescendo muito a questão de processo médico, enfim, isso foi secundário, mas acho que foi muito isso, essa questão de balancear a vida pessoal com a vida profissional. Uhum. E eu acabei desistindo da residência, saí da residência com 6 ou 7 meses, né? Todo mundo me chamou de doido na época, eu, obviamente, também, às vezes, me chamava no espelho de doido. Não, mas você desistiu assim, zerou, deu um reset? Você não desistiu para ir para outro lugar, não? Não, saí da residência e falei, cara, eu não sei o que eu quero fazer ainda dentro da medicina. Foi assim. Tinha 2 anos, um ano e meio de formado. Legal você ver hoje, né, que foi acertado, né? Sim. Eu olho para trás e vejo que foi acertado com o que eu pensava de carreira. Assim, acho que foi bastante acertado. Né? E aí, cara, eu voltei a dar plantão de clínica médica. Na época estava o início das UPAs aqui no Rio de Janeiro. E tava tudo equipadinho, tudo lindinho, bonitinho, novinho, né? A remuneração estava melhor do que nos hospitais particulares na época. Então, dei plantão em vários lugares. Você entrou que ano, Flávio? Você entrou em 2000 ou 2001? A faculdade, entrei em 2001. Ah, então pô. É o PP, desculpa, eu peguei exatamente isso. 2002. 2002 a 2007. 2002? 2002 a 2007. 2001 foi meu último ano do vestibular. Eu fiz 2000, 2005. Daí no final eu peguei essas o PP, né? UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Tem um monte que ainda é no mesmo lugar. Não, tem sim. Eu peguei, eu fazia muito, era o PP, cara, no lançamento das UPPs. Entendi. Era para ser o pré-hospitalar. Para dar plantão mesmo. Beleza. Plantão, para ir capitalizando e pensando o que eu ia fazer da minha carreira, cara. E tinha um colega que estava iniciando uma empresa de medicina do trabalho, que era da mesma faculdade que eu, ele era um período abaixo de mim, e falou, Flávio, eu vou ter uma posição num cliente meu para ficar fixo lá e começar a atender lá como médico examinador, que é como na medicina do trabalho a gente chama o médico que faz o exame ocupacional, tá? Que examina a pessoa, faz o famoso ASO, né? O Atestado de Saúde Ocupacional. E fui trabalhar com esse colega na empresa dele, né? Que esse cliente dele era em São Gonçalo, tá? E comecei a ver os atendimentos que eu fazia, o número de dias de atestado, quantas pessoas estavam com ASO atrasado, porque os ASOs têm validade de um ano a 2, né? E comecei a meio que mexer naquilo ali, planilhar, conversar com o pessoal da operação da empresa, olha, a gente está com isso aqui, de repente tem um problema aqui e ali, e aí eu vi que eu tinha ali um público. Essa empresa, eu não lembro direito, porque faz muito tempo, mas ela devia ter pelo menos uns 2.000 a 2.500 funcionários, poderia até mais. Então, era 2.000, 2.500 pessoas que eu ia conhecer pelo nome, que eu ia conhecer o histórico dela. A empresa que vocês estavam prestando serviço, né? Prestando serviço. Não a empresa de medicina do trabalho. Não, a empresa que eu estava contratado por essa empresa de medicina do trabalho para prestar serviço dentro do ambulatório deles. E aí eu vi, cara, deu um clique. Eu falei, peraí, isso aqui faz sentido. Uma questão gerencial e eu acho que eu tenho um universo aqui que, se eu me dedicar exclusivamente a isso aqui, talvez eu possa ter um diferencial do mercado. Porque o que é o mercado? Ainda é um pouco, era mais antigamente, o mercado para a medicina do trabalho. Era a atividade secundária de um médico. Né? Ele era cardiologista, ele era clínico, ele era cirurgião, ou ele abria uma clínica de medicina do trabalho na sua cidade para prestar atendimento às empresas da região,
ou ele tinha um concurso público em medicina do trabalho, ou ele fazia atendimento de medicina do trabalho, ao invés de pegar um plantão, fazia atendimento de medicina do trabalho, que você está por agenda, né? Normalmente tem menos pressão, assim, menos estressante, digamos assim, tá? Não deixa de ser estressante, mas é menos estressante. E era atividade secundária de muitos colegas, né? Ainda muitos colegas bons fazendo assim, tá? E eu via que tinha um caminho ali. Aí comecei a trabalhar, continuei trabalhando para ele com outros clientes dele, mas saí de ficar dedicado nessa empresa para ir conhecer o mercado, né? E conhecer várias indústrias. Então eu trabalhei fazendo exames para praticamente todas as indústrias que têm atividade no Rio de Janeiro. E você não tinha feito especialização ainda? Não. E aí, cara, uns 6 meses depois, eu comecei a fazer o curso de pós-graduação. Porque a medicina do trabalho ela é especial para a medicina, tá? Ela é a única especialidade que, se você não tiver especialidade, você não pode atuar como coordenador, né? Que é assinar os documentos daquela especialidade, né? O médico formado ele pode fazer cirurgia plástica, pode fazer cirurgia oncológica, e só não pode incorrer naquelas falhas lá, aqueles erros médicos, né? Para a gente não entrar nesse detalhe, a gente pode fazer desde que não faça besteira, digamos assim. Muito resumidamente, tá? Na medicina do trabalho, não. Se para eu assinar o programa, eu tenho que ter a especialização de medicina do trabalho. Então, eu comecei a fazer, e nisso, no curso são 2 anos, né? Fazendo os estágios em todos os lugares. Ao final dos 2 anos do curso, com disciplinas e uma ou outra paga, matéria né, prática, paga. Tinha custo nisso, né? Foi paga. Por isso que eu Aí você já tinha parado o plantão? Não, você continuava plantão? Não, continuei com plantão de clínica médica, de emergência, né? Era a tua maior renda, né, ainda, nesse momento. Isso. E também fazia esses atendimentos em saúde ocupacional. Era meio, tá? Que aí eu fui tirando um pouquinho aqui e ali, e fazendo esses atendimentos de saúde ocupacional dentro das empresas e em algumas clínicas também. Aí eu já comecei a atender dentro das clínicas das grandes. Eu trabalhei sempre nas grandes clínicas do Rio de Janeiro, tá? A clínica desse meu colega hoje é uma das maiores do Brasil. Ele tem outros negócios dentro da área de saúde. E foi muito, muito legal participar desse início da empresa dele, né? Ver esse crescimento. Isso também, de certa forma, me motivava a querer continuar nesse mundo corporativo dentro da medicina ocupacional. Não como empresário, mas como médico do trabalho. Né? Fala o nome do Vander aí, pô. Eu vou falar, bota o Vander. A BIP hoje está explodindo aí no mercado. A BIP tem que elogiar esse cara, né, pô? E o Vander começou pequenininho com a BR-Med lá em Niterói, ele e o Davi, né, que é o sócio dele da época, que é os caras que eu tenho mais contato. E sou muito grato à oportunidade que eles me deram. A gente se fala, hoje se fala menos, mas a gente se fala até hoje. Eu tenho contato deles, a gente se ajuda muito aí quando precisa, né? Como a medicina tem disso, né? Da gente conseguir ter esse coleguismo ainda dentro com os colegas da mesma especialidade. Eu tenho muito orgulho de ter começado dessa forma, assim, cara, por acaso, né? O cara dando plantão comigo, me convidou, eu fui, dei oportunidade, e no final dessa minha pós-graduação, o Davi e o Vander me indicaram para participar de um processo seletivo na minha empresa, na primeira empresa como médico coordenador, que foi a GE, que é a General Electric, cara, é uma gigante, né? Uma das maiores empresas do mundo. E foi uma grande escola ali de sistemas de gestão, de saúde ocupacional, segurança ocupacional, e ali realmente eu peguei, o bichinho corporativo me picou em definitivo, que, cara, é isso que eu quero para minha carreira. E aí entrei como médico coordenador das empresas, e eu sempre, o pessoal, quando eu cheguei, assim, né, obviamente, ainda inexperiente, né, e eu ia muito nas áreas produtivas da empresa, ia no chão da fábrica, e tinha um técnico de segurança, que é o Arruda, que um cara muito querido, depois foi trabalhar comigo em outra empresa. Ele falava, doutor, e ele e outros falavam, pô, ver o médico aqui no chão de fábrica é diferente, é legal. Isso dá uma
uma motivada nos funcionários, sabe? Saber que eles estão sendo vistos aí pelo médico, né? Entendidos, e até existe uma parte um pouco chata da saúde ocupacional, que em algumas situações existem simulações de atestado, a gente sabe, né? Todo mundo sabe disso, né? E isso cai na mão do médico do trabalho, né? E você tá de filtro ali, as pessoas que não estão fazendo esse tipo de má conduta, ver um médico olhando e orientando e coibindo, de certa forma, que essa má conduta seja praticada dentro das empresas, isso motiva também as pessoas, não só da parte de tá vendo que você está preocupado, olha, essa máquina aqui, de repente tem uma forma diferente de você fazer o trabalho, né? Então, juntando essas duas coisas, você estar presente ali, estar presente no chão de fábrica, foi um diferencial que eu não esperava que fosse tanto reconhecimento à época. Né? E dali, cara, foi decolando. Né? Nessa minha caminhada dentro das clínicas, eu conheci um colega esse é meu amigão mesmo, pessoal até hoje, que é o Cristiano, que ele hoje é um médico de uma empresa de petróleo norueguesa, que está no Brasil há muitos anos, e ele está lá há mais de 10. Ele realmente é meu guru na medicina do trabalho, que é o médico da Equinor, tá? E é um cara que eu gosto muito. A gente já teve trabalhando a Equinor como cliente da minha atual empresa, a gente vai se encontrar de novo ano que vem. Então, é um cara que me fortaleceu muito, me deu muito suporte nas minhas dúvidas de início de carreira. Eu acho que isso é muito importante. Aquele mentor que me faltou lá atrás, né, para a GO, eu tive na figura do Cristiano. Tiveram outros colegas, o doutor Heraldo. Mas foi durante os trabalhos, não foi na especialização, não, que ele apareceu na tua vida? Não, foi no trabalho. Ele era coordenador da clínica, eu sempre ia tirar dúvida com ele e a gente foi estreitando os laços aí. Teve o doutor Heraldo também, que foi um cara também lá da época da BR Med, que foi um cara muito importante, esse já bem coroa e um super querido. Mais recentemente teve o doutor Ivan, da International Healthcare também, que é um cara que eu me espelho bastante da forma como ele faz a indústria do petróleo, no cuidado médico para a indústria do petróleo no Rio de Janeiro. É um negócio assim top mundial, tá? Sem exagero. Então, esses mentores, esses gurus, assim, né? E a gente, obviamente, a gente ficou trabalhando junto posteriormente, mas são caras que te dão um norte aí na carreira, você se espelha um pouco nessas pessoas, te inspiram, né? E eu acho que isso é fundamental para quem está começando a carreira. Né? Ou quem está no meio, mas quer dar um passo à frente, né? Quer dar um passo à frente e acima, né? Se espelhar em referências é sempre bom. E essas referências você acaba ficando conhecido, a sua competência aparece para essas pessoas. A medicina do trabalho, quando eu escolhi esse mundo corporativo, dedicado, sem ter uma outra especialidade clínica, são poucos que fazem essa escolha, então algumas empresas optam por ter um médico dedicado, só que quero um médico full-time aqui, dedicado, com carteira assinada. Então você tem que ter muito conhecimento daquilo ali, você tem que entender muito do negócio também, não adianta só entender de medicina do trabalho, saúde ocupacional, porque se você não entender do negócio, você vai emperrar em algumas situações. Funcionamento das áreas da empresa, você tem que entender relação com RH, você tem que entender relação com a área de contratos e de suprimentos, você tem que entender relação com a produção, com a área operacional, que é a que leva o dinheiro para dentro da companhia, seja qualquer atividade, seja petróleo, seja aviação, seja mineração. Essa área que você tem que entender como é que você vai fazer essa interface, que a gente chama de stakeholders, você gerenciar o seu contato com os stakeholders, dentro da empresa e fora da empresa. E fora da empresa tem agências do governo, agências de fiscalização, Ministério Público do Trabalho, Vigilância Sanitária. Então você tem que saber circular muito bem entre esses agentes, né? Então, quando você tem um destaque, você conhece pessoas que conhecem a sua competência, essas vagas que aparecem, o funil já vai aí, né? Olha, você tem essa pessoa que pede indicação daqui e dali, você vai ter o currículo e você vai ter
como que tem a carta de indicação para as áreas clínicas da medicina, né, você tem também a carta de recomendação, né, não precisa ser formal, mas para a medicina do trabalho. Então, essas pessoas me ajudaram a ter esse tipo de oportunidade de estar buscando as melhores vagas. Então, na época, eu saí o meu primeiro trabalho foi na GE, saí para uma empresa de petróleo, operadora, que na época era grande, ainda é a grande indústria do Rio de Janeiro, mas na época o barril de petróleo a mais $100 era uma empresa, era uma indústria com muito lucro, muito boa de trabalhar, né, na iniciativa privada. É uma empresa chamada BG, ela não existe mais. Depois da BG, a BG ia ser futuramente comprada pela Shell, que é uma empresa que ainda está no Brasil, tem colegas dessa época que estão lá. Eu decidi sair, queria sair do Rio um pouco, queria circular em outras indústrias, e acabei, por acaso, recebendo um convite, me candidatando a uma vaga, recebendo um convite para trabalhar na fábrica da Hyundai, em Piracicaba, uma fábrica que era recente no Brasil. Eu fui morar no interior de São Paulo, foi uma super experiência, acabou que eu não fiquei lá. Casado já, Flávio? Casado, recém-casado. Então, por conta de questões pessoais, eu acabei tendo que voltar. Voltei para a indústria do petróleo, fiquei mais um tempo na indústria do petróleo, depois veio uma crise grande, aí aconteceu uma coisa comigo, Ricardo, que é interessante, que é difícil para o médico, cara. Fiquei desempregado no meio desse caminho aí. Cheguei no olho do furacão quando eu voltei de Macaé, e aquela crise de 2015 e 2016, desempregado. Fiquei 3 meses desempregado. É claro, eu tinha uma carreira que me permitia galgar posições em empresas grandes, então eu não voltei a fazer atendimento ocupacional em clínicas. Né, eu fui me readaptando para me recolocar no mercado, até que eu recebi o convite da Souza Cruz. Participei do processo seletivo e fui parar numa indústria completamente diferente da indústria do petróleo, que é a indústria de tabaco. Né? Deixa eu te parar antes da Souza Cruz. Souza Cruz já tem uma história grande. Dúvida aqui minha. Tem um desenvolvimento de carreira, um plano de carreira dentro dessas empresas, ou você entra num cargo, vai permanecer a tua vida inteira nele, aí você tem pro bônus, salário é sempre fixo, enche o saco quando você fica 2 anos, tem que ir para um desafio novo. Como é que é o mercado, cara? Cara, excelente pergunta. Empresas grandes como essas que eu trabalhei, todas elas têm um plano de performance anual. Plano não, tem o conceito de performance, né? Você apresenta os seus objetivos durante o ano e ao final do ano é avaliada a sua performance. E algumas delas têm um plano de desenvolvimento de carreira, sim. A BG foi uma que eu entrei para me desenvolver. A empresa não tinha uma operação no Brasil, ela era parceira de bloco de exploração, então permitia que você conseguisse desenvolver o médico. Eu tinha, como eu era iniciante, início de carreira, o meu salário era menor do que os meus pares no mercado, que já eram bem mais experientes que eu, então, mas ele me permitia desenvolver. Então, cursos, aprimoramento de língua estrangeira, eu já falava inglês, já era fluente em inglês. Eu diria que eu tinha inglês avançado e fiquei fluente trabalhando nas multinacionais, né? Falando inglês praticamente todos os dias e escrevendo inglês todos os dias. É necessário. É imprescindível. É imprescindível. Tá. Se não souber, vai patinar. Reuniões em inglês, você participa de reuniões com pessoas com sotaques do mundo inteiro, de nativos e não nativos. Então, se você não tiver fluência, você vai passar dificuldade. Então, isso também foi uma coisa eu já tinha, né, curso de inglês, já tinha inglês avançado, diria que era avançado, e quando comecei a fazer os atendimentos nas clínicas, ter o inglês me possibilitava fazer atendimento nas multinacionais, né, que eu tinha que atender os expatriados, que é como a gente chama o pessoal de fora que vem trabalhar no Brasil. Tá? Então, tem esse desenvolvimento de língua, tem desenvolvimento de habilidades específicas, você tem cursos, por exemplo, de apresentação, de falar em público, tá? Que foi muito legal para mim, para tudo, né? Para a vida, para você se colocar em algumas situações.
E tem o desenvolvimento, porque são poucas carreiras médicas nas empresas, então você tem que se preparar, às vezes, para você dar um passo para o lado. Tá? Dentro da medicina do trabalho, da saúde ocupacional, você tem a segurança ocupacional, que andam juntas. Tem um cargo gerencial, que no Brasil é SMS, Saúde, Meio Ambiente e Segurança, em inglês, HSE, que é Health, Safety and Environment. E aí você pode ser um gerente dessa área. Tem muitos colegas que são gerentes de meio ambiente e gerentes de segurança ocupacional, porque foram desenvolvidos nas habilidades gerenciais, não necessariamente eles são executores mais da área médica. Inclusive, alguns deles têm um médico do trabalho embaixo deles. Hoje, por exemplo, a minha chefe na Cedril, que é uma das empresas que eu trabalho, ela fica em Londres. Tá? Ela é diretora médica global, ela é australiana, fica em Londres, e eu posso chegar lá um dia. Né? Um dia que ela sair, né? Se ela sair da empresa, posso participar de um processo seletivo para ser um médico corporativo global dessa empresa que está no mundo inteiro. Então, tem esse desenvolvimento de carreira, tem essa oportunidade. É mais difícil, é mais restrita, tá? Porque as posições médicas são poucas nas empresas, mas não é impossível. Tá? Você pode, por exemplo, um cargo regional, tá? Eu sou uma empresa que você tem pulverizada no Brasil. Tá? Você pode ser um cargo regional, depois você pegar um cargo nacional. E se essa empresa tiver expansão América do Sul, ou Américas, você pode ser o diretor médico dessa área, tá? Então, existe essa possibilidade, sim. Há 2 anos atrás, 2019, a Cedril estava operando uma sonda de perfuração no Suriname. Então, a minha posição era América Latina por um período. América do Sul América Latina por um período. América do Sul, mas o nome era América Latina. Então, eu tive que gerenciar casos de remoção de pessoas com problemas de saúde do Suriname, que foi um baita desafio de carreira também, sem entender toda aquela precariedade que são os serviços de saúde mundo afora aí. Tá? A gente tem muita coisa boa aqui, cara, comparando com o que tem aí fora. Tá? A gente é bom, tá? A gente é muito bom. Então, essa MBA, onde é que entrou? Rapaz, o MBA entrou, o MBA e o mestrado... Na Souza Cruz já, não? Foi, na Souza Cruz. Para tentar... Conta aí, como é que foi essa experiência Souza Cruz também aí junto com isso? Eu fiz um MBA, na verdade eu fiz um primeiro MBA de gestão de QSMS, para já visando essa posição de gerente de QSMS, que foi antes, tá? Então me deu uma visão muito legal de meio ambiente, de segurança. Não é exigência, te ajuda. Não é exigência, foi complementar. Tá. Foi complementar. Né? E depois eu até dei aula por uns 2 anos enquanto esse curso existia. Depois com a crise do petróleo, esse curso acabou, virou aula online. Na época não rolava, mas hoje em dia era mais fácil. Na época eu não conseguia me adaptar àquele modelo e aí não rolou. Mas foi um curso importante. E depois que eu fui fazer o de gestão de serviços de saúde, né, o MBA de gestão de serviços de saúde, depois o mestrado de gestão de serviços de saúde, né, que a gente foi lá para Portugal, que foi onde a gente se conheceu. E também, cara, foi uma experiência incrível conhecer os colegas ali, diretores, e voltar a ter uma visão hospitalar ali dentro e poder trazer isso para dentro das empresas. Eu acabei não concluindo o mestrado, não fiz a dissertação por diversos motivos. Tá? Não cabe aqui falar assim, que foram vários fatores mesmo. Tá? A gente foi para Portugal, né, 2 vezes, e acabou que eu não entreguei a dissertação. E não concluí, mas a experiência daquilo ali já vale. Sim, você fez o curso todo, acho legal falar, né? Não tem problema nenhum. Na minha carreira não faz diferença assim, eu ter esse título, tá? Para outras carreiras faz diferença. Então, foi a opção ali. Sabia isso, hein, cara? Tá. Então, cara, é isso. Nem sempre a gente ganha. Mas eu acho que eu ganhei por um lado, porque eu conheci você, por exemplo, e outros colegas, que a gente tem contato até hoje, troca um monte de figurinha de diversas áreas. Conheci diretores de grandes hospitais de Rio de Janeiro, que são referências aí para todo mundo.
e voltei a ter contato com um pouco dessa área gerencial hospitalar que eu tinha perdido um pouco de contato. E foi bom, e agregou mais um pouquinho para a minha carreira. As empresas te auxiliam nesses cursos financeiramente, Flávio? Tem empresas Custeiam? que sim. Tem empresas que sim, tá? Elas têm programas dentro do programa de desenvolvimento, para fazer pós-graduação, exceto, por exemplo, para fazer a especialização em medicina do trabalho, tá? Eu precisava ser médico de trabalho para estar lá, então não tinha jeito. Entendi. Tá? Mas esses cursos, eles fazem sim, pagam, não só cursos de línguas, especialização, em especial quando tem programa de trainee, né? Não é muito da medicina do trabalho, mas eles pagam sim. É uma carreira, Ricardo, muito diferente para o médico, tá? Porque você não deixa de ser médico, as pessoas sempre te enxergam como médico dentro da empresa, te tratam como doutor, apesar de eu não fazer questão muito, né? Muitas pessoas te tratam como doutor, eu vejo muitas vezes elas têm esse respeito ainda que nós temos no consultório, né? Eu acho isso legal, mas você tem que entender do negócio, né? Eu sempre falo isso, para você poder ajudar mais essas pessoas. E não ser só, digamos assim, um médico que vai falar de medicina, que vai fazer consulta, que vai tratar o resfriado, né, pré-Covid, né? Tratar as doenças simples, a diarreia, uma coisa comum, uma dor de cabeça. É você entender o processo de saúde dentro das empresas. Quando a gente teve o início da pandemia de Covid, que a gente teve que desenvolver protocolos para todos os lugares, sem exceção, né, até para a nossa casa, a gente teve que desenvolver protocolo, né, para a indústria do petróleo, que era que eu estava inserido na época, foi muito desafiador, né, você pegar uma pessoa, botar dentro de uma embarcação em alto mar, né, na maioria dos casos ela vai de helicóptero, volta de helicóptero, como é que você protege que o vírus não vai chegar lá e não vai infectar todo mundo? Né? Então, você tem que entender do negócio para você pensar junto com a operação como é que você vai propor os protocolos. Eu não posso propor um negócio absurdo, que vai ter um custo estratosférico, eu não posso propor, por mais que seja o mais seguro, e eu também não posso propor um negócio super seguro que é inexequível do ponto de vista operacional, prático. Né? Então, é muito importante você conhecer do negócio. Eu vejo alguns colegas que entram em empresas, né, que tem um pouco de dificuldade de entender essa habilidade extra que o médico precisa ter quando entra no mundo corporativo. Né? E como eu fui muito ajudado, tive ajuda no início de carreira, sempre que eu me deparo com um colega assim, eu ajudo, eu explico, eu oriento, tento passar as experiências que eu tive e tentar pavimentar o caminho dessas pessoas também. Né? Eu acho que é sempre uma forma de você estar se reciclando e devolver para as pessoas, de uma certa forma, ajudando, da mesma forma que eu fui ajudado lá no início de carreira. Né? E eu acho que e assim vai, essas pessoas vão fazer a mesma coisa por alguém mais na frente. Eu acho muito legal. Isso também é possível na medicina do trabalho. Aí é perfil, né, Flávio? Aí você pega até a história aí você estava comentando inicialmente aí dos teus calouros que te ajudaram, né, te dando oportunidade. E aí a gente já está naquela máxima de reciprocidade, né, cara? Então, um cara do bem pra caramba, então vai construindo e vai plantando e vai colhendo, né? Tem umas pessoas que não conseguem entender, né, esse mecanismo, mas é simples, né? É simples, né? Deveria ser. Deveria ser bem simples. E me diz um negócio, amor pelas cervejas artesanais. Em que momento da vida apareceu isso? Rapaz, isso apareceu muito antes de virar moda. Foi por acaso, na casa de um tio meu que gostava, comprou algumas para mim, para a gente degustar juntos, e ali virou um hobby. Né? É claro que na época, 2001, 2002, isso não tinha no Brasil, isso era raríssimo, até que virou, depois que começou a ficar mais comum, né? E precisa ter um pouquinho mais de grana para poder consumir, não é igual consumir cerveja de comum, né? Milho. Cerveja de milho, digamos assim, ela tem um valor um pouco mais alto. Cara, aí e eu vou linkar isso com medicina do trabalho, você vai ver.
E aí, cara, eu comecei a me apaixonar mais, a degustar. Então, cara, faço viagens só para isso. Minha lua de mel, por exemplo, uma parte dela foi no Oktoberfest em Munique, para você ter uma ideia. Tá? Junto com a minha Legal. esposa, foi legal pra caramba. Então, até hoje tenho meus amigos e a gente degusta. Então, e eu aprendi, cara, eu nunca fiz curso, eu fiz um curso de produção de cerveja, mas nunca quis produzir em casa, porque os equipamentos são grandes, enfim, acabei não me interessando e fui me desenvolvendo da parte de degustação mesmo, de aprender os aromas, aprender os sabores, diferenciar os estilos de cerveja. Nunca fiz curso de sommelier, mas, como dizem os meus colegas sommeliers, pô, você tem muita hora Copa aí, sabe muito mais sommelier. Eu falei, cara, não, eu aprendi com vocês também. E aí vem o link, cara. Entrando em empresas, né? Você, como médico, eu não entendia como é que funcionava algumas coisas. Para mim era muito simples. Você comprar sei lá, um computador. Cara, não é. Dentro da empresa você precisa de uma série de aprovações, de mecanismos de controle que demora. Então eu ficava louco com isso. Não, mas eu preciso dar uma palestra, eu preciso pagar o meu colega para dar a palestra aqui, que ele é especialista, vai falar de qualidade de vida aqui, de cardiologia, de oftalmologia. Doutor, não dá, ele precisa ter isso, 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 isso. Caramba, tudo bem. E as pessoas começaram a descobrir que eu tinha esse gosto por cervejas e trabalhava no centro da cidade e tinha um bar chamado Lapa Café, na época, que tinha um monte de cerveja artesanal. Então, a gente ia ter o happy hour da empresa, em vez de ir para um bar de chopp comum, o pessoal gostava de ir para lá e eu começava a apresentar as cervejas e fazer uma mini degustação ali com o pessoal, cara. E isso eu resolvendo alguns conflitos e dificuldades que eu tinha de interação com as outras áreas da empresa. Né? Então, num happy hour que totalmente descontraído, ali numa hora descontraída, a gente estreita os laços com os outros departamentos da empresa. Ele entendia um pouco mais da minha função, eu entendia um pouco mais da função dele dentro da empresa. Sim. E, cara, chegava na semana seguinte, estava tudo mais azeitado, as coisas passavam a fluir. Né? Então, baseado num happy hour que as pessoas gostavam de ver eu falando de cerveja artesanal no momento de descontração. Então, tem um link aí, cara. É bem interessante isso. Juntar um hobby, não foi proposital, obviamente, mas aconteceu, e é legal contar essa história. Não, você conseguiu... Pô, pra caramba, né? Que você conseguiu transformar o trabalho em happy hour, né? Exatamente. E você resolve o conflito no happy hour. Isso depois eu fui ver que era muito comum, né? Mas não tinha essa visão dentro de uma unidade hospitalar, dentro de uma unidade de saúde. Fora, a gente consegue fazer isso, né? Legal. Pô, do caramba. Me conta aí, futuro do Dr. Flávio, como é que tá essa história aí agora de consultoria? Como é que você está aí em trabalhos e como é que você vê aí um futuro aí de, vamos colocar 2, 5 e 10 anos aí? Como é que é a tua construção de carreira aí agora com filho, família estabelecida, per-Covid, né? Que agora está essa tese aí que o Covid não vai mais embora. Conta aí um pouquinho para a gente, como é que é o futuro. Cara, a consultoria surgiu por causa do Covid, né? Eu fui fazer, me convidaram para fazer uma consultoria para uma empresa de petróleo, tá? A Total, agora Total Energies, mudou o nome recentemente, e para o Covid, tá? Para ajudar a empresa a gerenciar os casos de Covid dos funcionários e uma parte das operações, né? A empresa que dava suporte para eles não conseguia mais dar conta porque explodiu em todos os clientes, né? Então precisaram de uma pessoa dedicada. E ano passado eu fiquei enlouquecido, trabalhando em 3 empresas. Eu trabalhava na Souza Cruz e na Cidril e mais na consultoria para Total. Aí eu saí da Souza Cruz no final do ano passado e fiquei nas 2 de petróleo esse ano. Diminui um pouquinho a carga de trabalho, diminui um pouquinho de nível de estresse, não diminui total, porque é muito trabalho, mas foi uma oportunidade muito legal de estar como consultor de Covid, apesar de a gente, né, ninguém era especialista em Covid, a gente acaba utilizando a experiência que eu tinha de conhecimento dos processos operacionais da empresa de petróleo para linkar com
conhecimento on time que a gente está tendo de Covid, né? A cada semana a gente tem coisa nova para poder auxiliar a empresa. Então, foi uma coisa muito legal, nova, desafiadora, né? Dentro desse furacão que foi o Covid. E eu sou um dos poucos médicos aí, Ricardo, que trabalha em home office, cara. Não tem trabalho presencial, eu trabalho em home office porque a minha operação tá toda lá nas plataformas, né? Então, a parte do escritório tem uma parte que vai presencial, mas a maior parte das pessoas está em home office também. Então, eu consigo gerenciar tudo com todos os meus parceiros, toda a minha equipe de enfermeiros, de médicos, do pessoal de call center, da minha equipe dos meus pares e dos meus gestores, né? Dos meus chefes das empresas que eu trabalho, dando esse suporte todo aí no Covid. Como você falou, a gente não acha que Covid vai acabar por agora, infelizmente. Eu acho que vai ficar por um tempo aí. Talvez a gente tenha flexibilizações indo e voltando. Então, tá um pouco difícil de fazer essa previsão, cara, de 2 anos. Planejamento estratégico tá bravo. Tá difícil. De 10 anos, assim, porque é uma indústria que ela requer planejamento, né? A indústria do petróleo, que é a que eu trabalho hoje. Você não pode, eu quero operar amanhã, não dá. São projetos de muitos anos. 10 anos no mínimo, para você começar a fazer alguma coisa. Então, eu espero daqui a 10 anos estar numa posição consolidada e, quem sabe, conseguindo uma expatriação, sendo um médico representante de uma das empresas que eu trabalho, ou das atuais, ou para uma outra, né, não sei. Ou da consultoria, pô. Não, da consultoria, ou da consultoria que eu sou funcionário, fora do Brasil. Esse é um sonho e é um objetivo que não é tão distante hoje, né? Eu acho que hoje eu tenho bastante condições de assumir essa posição lá fora, né? A gente teve papel muito importante, a área médica, em todas as empresas, né? E na indústria do petróleo não foi diferente, né? Todo mundo viu que precisou do médico durante a pandemia para poder ajudar, né? E não teve nenhuma empresa que não teve, em algum momento, um consultor médico, né, para alguma coisa. Eu estou permanente, mas todo mundo precisou. Eu acho que vai me ajudar a possibilitar essa possibilidade de ser expatriado e morar fora do Brasil daqui a 10 anos como médico. Ô, doutor Flávio, maravilhoso, pô. Sabia que era sucesso. Você era a melhor pessoa para me explicar sobre isso tudo. Fala clara e objetiva, além de ser super carismático, cara. Pô, obrigado aí pela participação, pelo teu tempo, e tô na torcida aí por esse teu projeto fechar aí. Obrigado de verdade aí pela participação. Pô, eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite, sucesso. Carisma é contigo, né? Para com isso. Você é fora de série, cara. Muito, muito feliz de ter te conhecido, da gente ter mantido a amizade, e muito sucesso para você no teu canal, nos teus desafios profissionais, que não são poucos, e estaremos juntos aí por mais anos na frente aí, cara. E quem sabe daqui a 10 anos a gente faz o Fala Doutores lá de fora, onde eu estiver. Rapaz, isso já está virando já um projeto quase que real, cara, que é fazer uma rodada à frente com todo mundo que eu estou conversando, cara. Acho que vai ser do caramba. Legal. Vai Fábio, ser. Brigadão, cara. Abração. Obrigado, cara. Fica com Deus.